Vale, meus brothers, como sempre, direto e reto, vamos comprar mais uma. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou Maurício Guartelá e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo sobre duas câmeras muito interessantes para quem está começando, duas câmeras de entrada. Deixa eu baixar minha cadeira aqui, ó. Aê! Que é a Canon R50 e a Sony ZV-E10. Como sempre, direto e reto, eu separei aqui alguns pontos, já estou com o meu roteiro pronto aqui em mãos, ó, são 6 pontos para a gente discutir sobre as câmeras, e ainda vou trazer também uma tabela comparativa aqui no final, para a gente, de fato, esmiuçar essa câmera. Quero deixar bem claro que eu não vou deixar nenhuma imagem dessas câmeras aqui, botar fotografias feitas com elas. É um vídeo totalmente voltado para a minha opinião, o que eu acho delas, né, com informações relevantes, para que você tome a melhor escolha, tenha a melhor decisão aí para uma câmera que de fato que funcione para a tua necessidade, que se adeque à tua necessidade. Então vamos lá. Começando, lembrando que as duas câmeras têm propostas um pouco diferentes, embora elas tenham praticamente a mesma usabilidade, elas têm uma pegada um pouquinho diferente. Então vamos lá. Aqui no R50 tem um visual um pouco mais robusto, tem um grip, né, melhor, uma pegada melhor, para quem gosta de fotografia, sem dúvida isso faz diferença. Enquanto a Sony ZV-10 já é uma câmera muito mais compacta, que é ideal para vlogs e setups mais portáteis. Então ela é uma câmera um pouco mais compacta comparada com a R50. Aqui no R50 tem uma construção totalmente em plástico, ela é super leve e tem uma pegada meio parecida com a DSLR. Já a Sony ZV-10 tem um corpo ainda mais compacto do que a R50, consegue ser menor ainda do que a R50, também muito leve. E é ideal para tripés, para estabilizador, né? Então é uma câmera realmente muito compacta. A ZV-10 tem essa característica. Vamos falar então, o primeiro ponto aqui, a gente já falou sobre design e construção, que era o ponto 1, né? E agora a gente vai falar sobre a qualidade de imagem e o sensor que cada câmera usa. Então vamos lá. As duas câmeras elas usam um sensor que é o mesmo em termos de tamanho, são sensores diferentes, de marcas diferentes, mas são sensores do mesmo tamanho. São sensores APS-C cropados, mas com algumas diferenças. Aqui não tem 24 megapixels, 24.2 para ser mais exato, com cores muito interessantes direto da câmera. Já a Sony tem um sensor que oferece 24.2 megapixels também, porém tem um foco mais voltado para personalização na cor, né? Então você consegue ter LUTs, você consegue ter Cinelog, você consegue ter cores mais versáteis para que você possa fazer uma pós-produção mais interessante, o que ao meu ver sai um pouquinho à frente da R50. Ambas têm um ótimo desempenho com luz natural, a Canon tende a ser um pouquinho melhor com imagens que saem direto da câmera, a colorização dela, né, cores de tons de pele, cores no geral, a Canon acaba tendo um pouco de vantagem. E a Sony, por conta desse sensor dela, ela tem uma maior vantagem, uma maior flexibilidade por conta desse perfil de cor que ela tem nela. Porém, quando a gente faz uma análise do desempenho de ISO, aparentemente a Sony tem um pouquinho mais de ruído do que a Canon R50. Coisa que é possível ser, né, não tapeado, mas coisas que são possíveis de você trabalhar. As duas câmeras são excelentes. Já quero deixar esse disclaimer bem claro aqui para você. Vamos para o terceiro ponto, que é quando a gente fala de autofoco de fato e performance, né? Quando falamos de autofoco, a Sony tem vantagem, né? Ela tem foco no olho, já bastante refinado, inclusive também para vídeo. Já a Canon não fica atrás, ela tem o Dual Pixel da Canon, que é absolutamente excelente, que inclusive esse é o Dual Pixel AF2, que é bem rápido, preciso também, principalmente para rostos e objetos. A Sony é excelente para vlog, tem reconhecimento de olho, reconhecimento de rosto. E a Canon também é muito boa, né? Principalmente se você precisa para fotos, ela vai ter um desempenho um pouquinho melhor, ao meu ver, do que para vídeo. Então, se talvez o vídeo não tiver tanta ação, a Canon vai te atender muito bem. As duas são muito boas, assim, quando a gente fala de autofoco. Hoje é difícil ter câmeras que focam ruim. As mirrorless, sem dúvida, foram um avanço nesse sentido, fizeram que a tecnologia de autofoco melhorasse bastante, de forma considerável. Então, acho que isso é bem interessante. Falando de áudio, né? As ambas câmeras, elas fazem vídeo. A Sony ZV-10 traz recursos como microfone direcional embutido, que é ótimo para quem grava review, vlog, né, e não quer usar o microfone em cima da câmera como esse aqui, né? É um áudio considerável, um áudio muito bom. Já que no R50, ela grava também com uma excelente nitidez e qualidade para áudio. Mas tem uma coisa que é interessante na R50 que me faz muita falta, que eu vou falar aqui a seguir. Então, a Canon faz 4K 30 frames sem crop e faz 1080 até 120 frames. A Sony faz 4K 30 frames também, tem uma leve cropadinha bem pequena e faz 1080 também a 120 frames.
Ambas as câmeras têm entrada P2 para você botar microfone externo. Entrada P2 é esse tipo de cabinho aqui, ó. Tá vendo? Foco, cadê? Aqui, ó. Esse tipo de entrada P2. Mas o que eu não entendo, cara, que faz muita falta, ao meu ver, na R50, é o fato dela não ter saída para monitoração de áudio. Então, eu acho isso um grande pecado, um grande erro, ou seja, você não consegue botar um fone nela para monitorar se o áudio está ok. Coisa que foi corrigida na Canon R50V, que é uma câmera mais voltada para vlog, que inclusive eu vou fazer um comparativo também entre elas e a V10, porque acho que é um comparativo que até faz mais sentido. Falando agora da questão 5, né, ponto 5, conectividade e usabilidade. Quando a gente fala principalmente de bateria, nesse caso a Sony tem uma vantagem bem interessante. A Sony dura mais, né, principalmente na questão do vídeo. Já a Canon tem uma bateria muito pequena, mas a Canon tem uma interface um pouco mais simples de ser utilizada. Então, para quem está começando, talvez vai passar menos dificuldade com a Canon. Já a Sony ZV-10 tem um menu um pouco mais complexo quando a gente fala de usabilidade, né? Mas as duas são câmeras excelentes, gostaria de frisar isso. Então, a Sony tem uma melhor duração de bateria. E o que é legal também da Sony, que ela tem suporte via carregamento USB-C durante o uso. Então, você está usando a câmera, você pode estar carregando ela ao mesmo tempo com uma entrada USB-C, que é muito simples. A Canon, como eu falei, tem um menu um pouco mais intuitivo, né? Uma certa facilidade um pouco mais para quem é iniciante. Considerações finais, vamos falar aqui do preço, para depois eu também trazer uma tabela comparativa resumida aqui dos dois equipamentos. Os preços são um pouco parecidos, né? Vai variar de repente do kit de lente que você vai decidir usar ou não, né? E o que vai decidir realmente o teu perfil. Eu sempre recomendo, se possível, você não comprar a lente do kit. A lente do kit, ela tem limitações. Além dela não ter tanta qualidade do ponto de vista nitidez, desfoque e vários outros detalhes, a lente do kit é uma lente muito acessível, barata, né, para quem está começando, mas ela tem abertura variável. Ela tem uma abertura que vai em 16mm de 3.5 e quando você bota em 55mm, ela vai para 5.6. Então, é uma lente muito escura. Então, eu acredito que a ZV-10, de novo, sai na frente nesse quesito, porque a ZV-10 dispõe de uma grande infinidade de possibilidades de lentes que você pode utilizar nessa câmera. Então, a Canon não liberou a patente para que as outras marcas de lente, por exemplo, fizessem lentes para Canon, para R50. Agora que começou a surgir algumas lentes para montagem RF. Então, eu acho que a ZV-10 sai muito na vantagem, porque você tem muita opção de lentes. Viltrox, Sigma, até outras marcas que têm lentes acessíveis do ponto de vista custo, né, investimento, com lentes muito claras, lentes de abertura de f1.4, de f1.2. O que abertura significa se você está começando? A abertura define a quantidade de luz que entra pela tua teleobjetiva. Então, quanto maior o número de abertura, f5.6, f8, f11, menos luz entra pela tua objetiva. Então, mais difícil de enxergar no escuro. Então, lentes com abertura de f1.2, f1.4, f1.8 vão ter uma excelente luminosidade, uma grande entrada de luz. Então, para você fotografar, filmar à noite com baixa luz, é excelente. Além disso, a abertura, esse número de f1.4, como eu falei para vocês, f1.8, ele define o desfoque. Então, quanto maior a abertura, menor esse número, né, de 1.4 a 1.8, maior o desfoque, o bokeh que a tua lente vai ser capaz de fazer. Só trazendo um comparativo aqui, uma tabela comparativa final resumida para que a gente possa botar as câmeras como se fosse lado a lado, né? Então vamos lá. R50 e ZV-10. R50 tem um sensor de 24.2 megapixels, a ZV-10 também tem um sensor com 24.2 megapixels, ambas com sensor APS-C cropado. Para vídeo, ambas fazem 4K 30 frames, 1080, que é o Full HD, a 120 frames por segundo. 120 frames por segundo é para você utilizar o slow motion. Então, você quer fazer uma edição de vídeo, quer fazer uma imagem com slow motion, né? Você tem que usar 60 frames, 120 frames por segundo, que é excelente para ambas as câmeras. O autofoco da R50 utiliza o Dual Pixel Autofoco 2. E na Sony ZV-10 a gente tem o Real Time Eye Autofoco. O foco da Sony, cara, é bizarro. O que é interessante, as duas têm tela touchscreen, né, articulada, então tela sensível ao toque e tela que é articulada, então para se vlogar é excelente. As duas têm microfone interno, estéreo e direcional com três cápsulas. Aliás, desculpa, a Sony R50 tem um microfone interno estéreo, já a Sony ZV-10 tem um microfone direcional com 3 cápsulas internas, então a Sony também sai na frente nesse sentido. Ambas têm entrada para microfone, como eu já citei. Bateria da ZV-10 tem uma vantagem, como eu já citei. Vamos falar um pouquinho de peso.
É incrível que a Sony R50 tem um pouquinho mais de peso do que a ZV-10, mas é bem pouco. Então, a R50 tem 375 gramas, enquanto a ZV-10 tem aproximadamente 343 gramas. Ambas têm conectividade via USB-C, via Wi-Fi, via Bluetooth, para você fazer a transferência dos arquivos. E o público, né, para quem se destina esses equipamentos? É para quem está começando, iniciantes, fotógrafos, vloggers, reviews, youtubers, né? Então, se você quer criar conteúdo de alguma forma, essas câmeras são a porta de entrada mais acessíveis, vamos dizer assim, e que entregam mais qualidade. ZV-10 Mark I está na faixa de $700, sem a lente do kit. O ZV-10 Mark II está na faixa de $1.000, né? A R50 também está na faixa de $800, vai depender se você vai pegar com a lente do kit ou não. Aqui no Brasil, o preço estimado é de R$ 4.800 até R$ 6.000 para a Sony R50, e a Sony ZV-10 Mark I é R$ 4.500 até R$ 5.800. A ZV-10 Mark II tem um acréscimo aí de valor. Bom, basicamente, vamos concluir. As duas câmeras são excelentes. Eu acho que, de fato, a Sony tem algumas vantagens, principalmente se você olhar a longo prazo, o mercado, né, existem mais Sonys no mercado, o preço de revenda da ZV-10 é mais fácil. Existem mais lentes disponíveis para a ZV-10, a bateria tem uma maior durabilidade, e um ponto que deve ser considerado é o fato da ZV-10, de fato, ter saída para monitoração de áudio, saída via entrada P2, para você conseguir monitorar o áudio por fone. Eu acho que isso é uma das vantagens. Eu, particularmente, iria de Sony ZV-10. Acho que é uma câmera hoje mais capaz, né, do ponto de vista mercado, lentes, tudo que ela entrega, mas, como eu falei, a Sony R50 também é uma excelente câmera. Mais um dia, mais um dólar. Eu sou Maurício Guartelá. Se você quiser aprender fotografia comigo, confira. O link está aqui embaixo do meu curso Foto do Básico até o Profissional. E se você também está sofrendo para editar suas fotografias, às vezes você já manja da fotografia, já sabe fazer fotos excelentes, mas não está conseguindo um resultado legal, talvez é que você não está sabendo editar com alma e propósito. E para isso eu também tenho um curso para te ajudar. Mais um dia, mais um dólar. É nóis e até a próxima.